Começando mais um Go Game para você aqui na sua Play TV. Go Game, que é o programa onde a gente sempre analisa, conversa aqui e discute sobre os jogos recentemente lançados. No programa de hoje iremos falar do mais novo jogo do Homem-Morcego. Pois é, um retorno às origens. Será que é o comecinho da história? É isso que a gente vai saber sobre Batman Arkham Origins, que leva até esse nome no título, né? Estou aqui hoje com o Jefferson Caio, redator do Game TV, a parte de games do portal Play TV, playtv.com.br/games. Vamos saber tudo então sobre Batman Arkham Origins. Já traz origem no título. Então é lógico que nos remete lá ao começo da história. É isso mesmo? Vamos falar então um pouquinho do enredo desse novo jogo do Batman. Ele se passa mais ou menos, assim, a cronologia que eles dão pra gente é 2 anos após o Batman ter se transformado em Batman. Então, é o segundo ano de carreira do Homem-Morcego em Gotham City, tentando resolver problemas não tão grandes quanto o que a gente vê nessa noite em específico. Tem muita coisa, assim, alguns personagens e alguns fatos foram retirados de uma história clássica do Batman que chama Batman Ano 1, mas, no geral, é uma construção mais ou menos daquela tradicional que a gente já viu, a apresentação do Coringa como arqui-inimigo dele, e uma noite assim que ele precisa enfrentar 8 dos que viriam a se tornar os maiores inimigos da carreira do herói, assim, todos de uma vez. Um ou outro ele já conhecia de outros embates, assim como é o caso do Exterminador, que quando ele se encontra, ele, porra, você de novo, aí ele assim, é uma luta boa, aliás, é um dos chefes mais legais do jogo. Outros são novidades, como o Bane e o próprio Coringa, e você vai ter que enfrentar eles todos em uma noite apenas de tensão. Então, basicamente, é um jogo que se passa antes dos outros dois, né? Do Arkham Asylum e do Arkham City, basicamente é isso, né? Pra quem não jogou os outros dois, até que não faz tanta diferença. Assim, no máximo o cara talvez não vai tirar tanto proveito ali dos combates, etc. Mas você vê alguma dificuldade na pessoa que não jogou os outros jogos jogar esse logo de cara? Não vejo. Aliás, é um pouco interessante assim, se você não jogou nenhum dos dois Batmans, talvez você venha a apreciar mais esse novo. Ele não tem... A relação da história, então, é cronológica. Então você pode jogar o Origins, depois você pode jogar o Asylum e depois o City, nessa ordem que você não vai ser prejudicado assim, em nenhum momento. É muito legal. Em termos de desafio, talvez isso possa vir a ser um fator, mas o jogo te coloca tantas vezes no combate que você acaba pegando as manhas rapidinho assim, de como jogar. Então acho que não vejo problema não. Dá pra começar pelo novo e depois ir pelos antigos. Como você mesmo citou, é um Batman em começo de carreira, talvez ainda não tão preparado para enfrentar o crime, e talvez também não com todo aquele traje mega ultra moderno. Pelo menos isso foram o que os produtores disseram, que eles tentaram dar esse aspecto um pouco mais simplório pra roupa ali, pro traje do Batman. Você percebeu isso ou será que passa batido? Porque pra mim, por exemplo, meio quase passou batido, assim. Na verdade é quase a mesma roupa ali, com algumas poucas alterações. Eu notei mais ou menos assim um misto entre a armadura que ele usa nos jogos novos, assim, uma coisa mais rústica, sabe? Assim, poucos aparatos, nada muito refinado e tal. Assim, visualmente, em termos de equipamento, ele basicamente usa tudo que ele já usou nos outros 2 jogos. Fica meio contraditório isso, ou ele não evoluiu, ou ele simplesmente foi ignorado, mas você não vai ter deficiência nenhuma de equipamento e ainda vai ganhar 2 novos, que um é uma luva que te dá um poder extra na hora do combate, é uma luva de dar choque nos inimigos, assim, aí eles não conseguem defender mais seus ataques. As coisas elas ficam um pouco mais fáceis. E o outro negócio é aquela visão de detetive nova dele, que é uma coisa um pouco mais aprimorada no sentido de que você analisa a cena e você reestrutura tudo o que aconteceu, você assiste em slides. É uma reconstituição, né? A gente Exatamente. já viu algo parecido em Remember Me, por exemplo, claro, com as suas devidas peculiaridades, mas você chega numa cena de crime, você vê o aspecto de determinado
determinado objeto, por exemplo, uma bala que você achou nisso, e você tem aquele efeito de rewind, que é colocar a cena para trás ou para frente, até descobrir o que aconteceu, basicamente. Exato. É mais ou menos aquilo que o Fantástico usa também, só que no nível um pouco mais evoluído. É legal, podia ser melhor, eu acho que isso é muito pouco explorado, ele é meio nos trilhos, assim. Você faz o que o jogo te obriga, se você não achar determinada pista, ele não vai para frente, então você pode ficar sossegado que você não vai perder nenhum fato da história usando esse modo detetive novo, mas isso também deixa as coisas um pouco previsíveis e chatas, porque no final das contas é só você ficar encontrando os pontinhos, acelerar, voltar, descobrir, andar e acertar o cara que causou todo esse problema. Tá, mas esses são apenas alguns dos gadgets, a gente vai falar sobre o mapa, sobre o modo multiplayer e muito mais. A gente vai pro rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais de Batman Arkham Origins, hoje aqui no Go Game. E o Go Game já tá de volta aqui na sua Play TV hoje falando de Batman Arkham Origins. E antes do intervalo a gente estava falando um pouco desses gadgets novos, mas os gadgets antigos continuam lá, né? O batirangue normal, então até um batirangue que é por controle remoto, sim. A gente tem algumas opções ali, né? Sim, sim. Aliás, algumas dessas armas elas evoluem, só que para você evoluir essas armas você precisa cumprir certos objetivos que estão separados ali em Cavaleiro das Trevas. Lá e você tem furtividade, ação, counter, um monte de coisa que você vai subindo de nível e vai destravando algumas coisas. Assim, o básico você tem tudo, que é a pistola de explosivo, o batirangue, o gancho, um gancho extra que você ganha seguindo a história, a luva que você também ganha seguindo a história, que dá choque nos inimigos. O encriptador lá para você... O encriptador que vai evoluindo também de acordo com o que você vai comprando de expansão, ficando mais rápido. E esse batirangue que você controla meio teleguiado, você chama, ele entra numa visão do próprio batirangue, você controla ele para fazer um ou outro quebra-cabeça que o jogo exige. Né? Então há uma evolução assim, já aproveitando, ele segue um pouco a linha dos outros. Há uma evolução não só em matéria de equipamentos, mas em matéria de habilidades que você tem, por exemplo, no combate. Aproveitando isso, queria que você falasse um pouco do combate. Ali você tem diversos combos diferentes que você pode executar, diversas finalizações. A coisa mudou um pouquinho, que agora você... basicamente, assim, ganhando pontos, você evolui mais equipamentos. Então é armadura, resistência à porrada, resistência à bala, e aí você vai evoluindo e chega uma hora que você pode liberar ataques especiais, que eram os mesmos que você usava no jogo anterior. A quantidade de combos, você acaba não comprando nada, porque meio que já vem dos anteriores, apesar de não fazer sentido nenhum, porque ele é o primeiro, mas tudo que ele tem de ação meio que já está destravado e vai acontecendo que você vai habilitando automaticamente de acordo com a história certas coisas. Equipamento, você passa por essa evolução ou por pontos de experiência ou por achievements conquistados, que é aquilo que eu tinha comentado de, por exemplo, numa missão de predador, que você precisa ficar escondido, você passar por ela, derrotar todos os inimigos e não ser visto. Aí você ganha uns 2 pontinhos lá e você destrava uma certa habilidade. 2 perguntas agora, em relação ao mapa, que está gigante, e nesse mapa as várias missões paralelas, o famoso crime que aparece ali no meio, né? O mapa aumentou, acho que 2 vezes o tamanho que era o Sirius City. Que já era grande, né? Enorme, enorme. Precisava voar e tal, só que aí eles colocaram um fast travel, que é para você poder ir de um lugar para o outro mais rápido, em vez de ir planando ou correndo, que é meio chato de fazer, né? Você pode pegar bate-asa e ir direto para o ponto. Tem um sistema de torres que você precisa subir na torre, destravar o alarme, liberar a visualização do mapa para poder enxergar todas as sidequests. Aí tem uma sidequest do Coringa, do Anarquia, do Pinguim, e você precisa... E elas funcionam basicamente como um extrazinho, complementa um pouco a história, mas você consegue ignorar completamente aquilo e seguir para os finalmente. Se você quiser, você segue a campanha, exato, se você quiser, você vai lá para as side missions, que até um certo ponto ficam repetitivas depois de um... Não, sim, muito repetitivas. E esses crimes que acontecem, independentemente de você destravar uma coisa ou outra, às vezes vai aparecer, tem um alerta, polícia, não sei o que lá. E você vai, resolve ou não, dá uma experiência legal, acho que vale a pena, mesmo para aprender os combos, para aprender a jogar melhor ou para ganhar ponto mesmo, mas... Também, se você quiser passar batida, não vai atrapalhar em nada a sua carreira. O que você não pode passar batida é o multiplayer. E pelo menos assim, talvez você não precisa passar batido, porque tem uma experiência, um modo ali que é bem peculiar, um modo diferente, que pelo menos a gente nunca viu em outro jogo, que é quando você coloca 2 gangues e ainda tem os heróis. Explica um pouco melhor pra gente o que é esse modo aí, Jefferson. O multiplayer ele tem uma característica mais assim especial, porque ele não foi feito pela mesma equipe que fez o jogo.
Ele É foi como se fosse um jogo separado. Exato, quase, né? ele não funciona da mesma maneira, assim, tirando os heróis, tudo o resto não funciona igual, porque ele vira um tiroteio em terceira pessoa, com gangues de três pessoas, se eu não me engano, 3 contra 3. e os heróis à parte para derrotar quem quer que apareça pelo seu caminho. Ou seja, são 8 pessoas jogando, 3 de cada lado em gangues distintas, e outras 2 pessoas jogando como heróis que tem que acabar com essa gangue, né? Com essas gangues, no caso. Isso, e aí tem momentos de evolução da gangue, se você alcança determinado lugar, você se transforma no vilão, e aí você pode virar o Bane ou o Coringa, e aí complica um pouco mais a situação, mas a mecânica de jogo com os thugzinhos, os vilõezinhos mais simplórios é um Uncharted Gears of War. O Batman e o Robin, que aí dá pra jogar com o Robin também, eles funcionam mais ou menos igual à campanha principal, então você tem que ficar se pendurando de gárgula em gárgula, pegar os caras de surpresa e passar o jogo com todos aqueles aparatos que eles usam na campanha, mas se você encarar frente a frente o cara, você vai morrer muito rápido, porque o third person shooter é muito normal, é muito comum de você pegar a manha mais rápido, né? E a localização? O jogo totalmente localizado em português aqui do Brasil, inclusive dublagem. O que você achou? A dublagem que eles usam agora na nova trilogia do Cavaleiro das Trevas e tal, o Coringa também, o Coringa da televisão, na verdade, do desenho animado, eu acho um pouco conflituoso isso, desde Injustice também, o mesmo cara que fazia o Coringa, faz o Coringa, o Batman também, e aí eu achava que ficava um pouco fora, porque o Batman novo, ele não é igual aquele Batman Márcio Seixas. Que eu particularmente não falava gosto rouco. muito desse Batman novo, que é um também. Batman meio blasé, que eu não sei se eu gosto muito. Eu prefiro jogar no idioma original, até porque o resto dos personagens também são dublados pelos caras que fazem lá fora, mas a experiência em português é muito boa e tem legenda também. Sim, bem boa. Inclusive o cara que faz o Pinguim é excelente, tem algumas coisas que realmente valem a pena. Né? Então, para você que não domina aí o idioma inglês, fica ainda essa vantagem que o jogo está totalmente localizado em português com legendas e também com a dublagem. Hoje aqui no Go Game, então, a gente conferiu Batman Arkham Origins. Se você quiser conferir uma análise ainda mais completa, já sabe, só entra lá no Game TV, a parte de games do portal Play TV, playtv.com.br/games. E siga a gente também lá no Twitter, @GoGamePlayTV. Jefferson, valeu pela participação. Semana que vem tem muito mais Go Game para você aqui na Play TV. Tchau!